Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre um tema, vou dizer que um pouco delicado, alguma coisa meio controvérsia, e é uma das coisas que eu de vez em quando discuto, que é sobre um assunto chamado teologia da prosperidade, que é eu não vou chamar de doutrina, mas é um jeito de pregação, de evangelização que é muito e muito usado em igrejas neopentecostais, talvez pentecostais, e eu vou dizer algumas batistas também, porque geralmente igrejas batistas têm muita semelhança com neopentecostais. O que é a teologia da prosperidade? É a teologia que basicamente, como é que eu posso explicar? Uma teologia, ou pelo menos um modo de pregação em que te promete abundância de riquezas e que você vai ter um bom casamento, você vai ter um carrão, você vai ter um monte de coisa nessa vida. Eu tenho um grande problema com esse tipo de teologia, ou pelo menos esse tipo de pregação da palavra de Deus. Eu acabei de chegar de um culto, eu fui para uma igreja nova, eu ainda estou conhecendo ela, e o meu culto da semana passada foi ótimo, só que dessa semana apareceu muito teologia da prosperidade, e então eu quero comentar aqui um pouco com vocês sobre isso. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas pensam assim: Deus é amor comigo, Deus me elegeu para me salvar. Logo, tudo o que eu peço para Deus, independente do pedido, contando que me traga felicidade, Deus vai realizar. Então, se eu pedir para Deus um carro, mesmo que não for da vontade de Deus, ele vai pensar assim: puxa, ele pediu, eu sou o pai dele, então eu vou ter que dar o carro para ele. Ou se eu preciso de um emprego, Deus vai me dar um emprego. Eu não vejo nada assim, eu não vejo nada de ruim em você, tipo, orar para que Deus te dê uma situação melhor. O ruim é quando você transforma esse seu pedido, você coloca ele além da promessa principal de Deus. Geralmente, inclusive quando eu falei essa palavra promessa, eu me lembrei que geralmente pastores assim da teologia da prosperidade falam muito de promessa, falam assim: "Ah, não se esqueça da promessa que Deus te prometeu", porque eu não posso dizer por mim mesmo, mas eu vejo tipo muita pessoa achando que a promessa de Deus é dar uma vida em fartura e coisa do tipo. Mas a promessa que Deus nos prometeu, a gente pode encontrar aqui em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou falar o meu ponto de vista, a minha perspectiva. A minha perspectiva é o seguinte: Jesus Cristo, ele se encarnou e ele desceu essa terra. Ele foi rejeitado, ele foi torturado, ele foi traído, ele foi negado. Ele foi morto, não para me dar um carrão, não para me dar um emprego em que eu vou trabalhar 4 dias na semana ganhando um salário de 12 mil reais. Ele não veio para que eu tenha um casamento ótimo. Ele veio para me dar a vida eterna e me reconciliar com Deus. Jesus não se deixou ser chicoteado, traído pelo próprio povo e ser pregado numa cruz para que eu pudesse ter uma mansão, para que eu pudesse é, ganhar 100 mil reais por mês na bolsa de valores. Não, ele me veio para prometer a vida eterna. No final de Apocalipse, o apóstolo João, ele diz que Jesus vai vir e vai secar todas as lágrimas, vai enxugar todas as lágrimas. Se ele vai enxugar todas as lágrimas, precisa ter lágrimas. Eu não me importo com os desafios dessa vida. E os primeiros cristãos também não se importavam muito. Paulo era preso, era agredido, era apedrejado. Paulo sofria pra caramba. Paulo chegou a morrer e Deus, de certa forma, ressuscitou ele uma vez. Mas ele disse que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, igual eu tinha falado, eu não vejo nenhum problema em tipo você pedir uma condição melhor para Deus. Mas o que eu quero dizer é que não espere isso de Deus. As promessas de Deus não é nessa vida, é na próxima vida, ou melhor, na vida eterna. Nosso corpo vai morrer, nós somos pecadores e por causa disso nós merecemos morrer. Mas ele veio, se encarnou, escolheu alguns de nós e nos prometeu isso: vida e vida em abundância. E é isso. Teologia da prosperidade basicamente coloca coisas humanas acima das coisas espirituais, ou se você for um nefita, celestiais que Deus nos prometeu. Enfim, outro problema que eu também vejo é o ato, pelo menos, eu vou dizer ato, mas eu também posso dizer um dom
falso. Eu não sei se falso é uma palavra correta, assim. Falso parece uma palavra com muita gravidade. Mas o dom equivocado da profecia. Por quê? Porque o que eu vejo muito é uma... Parece que ao invés da pessoa estar desejando coisas boas para a vida dos outros, você está aqui tipo como um pastor ou algo do tipo assim, ele na verdade, eu vou estar usando pastor como exemplo, eu não tô botando nada pessoal, não tô falando direto para pastor nenhum, eu não sei nem se pastores assistem meus vídeos, mas o que eu tô dizendo é tipo assim, pensa que o seu pastor quer o pastor ele quer o melhor da sua vida, né? Afinal de contas, todos os pastores se inspiram no bom pastor. Então, tipo, todos eles querem o melhor da sua vida. Todos eles querem que a mão de Deus te proteja, te guarde, te ilumine, todo aquele papinho de oração no final do culto. Mas ao invés dele falar, tipo, que Deus possa fazer isso, ele fala, tipo, eu profetizo. Eu vejo muito problema com profecias nos dias de hoje. Para mim, profetas, pelo menos o último profeta que existiu foi João Batista. Por quê? Porque todos os profetas tinham profetizado sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre o ungido de Deus, Cristo Jesus. E a partir do momento que ele veio, desceu à terra, morreu pelos nossos pecados, eu não vejo mais uma importância de profetizar assim. Por quê? Porque, como diz, por exemplo, aqui 1 Hebreus, vou sorte abrir, ó. Como diz aqui em primeiro Hebreus é quanto é livro, né? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos seus profetas, a nós nos falou, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O autor de Hebreus aqui ele dá a ideia de que Cristo Jesus é a última revelação de Deus que a gente precisa. Depois disso daí, o que vier pela frente de profecias que seja anátema. E eu acredito que a obra de Deus pra gente, tudo que ele queria dizer pra gente, tudo que ele queria guardar pra gente, tá escrito nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Então nessa coleção de livros pequenininhos chamada Bíblia Sagrada. E a última coisa que ele nos revelou, que a gente precisava saber, foi a revelação do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, ou pelo menos é isso que dizem por aí, eu não tenho certeza. Uma vez que a gente sabe como vai ser a vida eterna, eu não vejo mais sentido de profecia alguma. E não estou fazendo indireta pros nefitas, porque os nefitas também têm um profeta que é meio que um representante de Cristo ou coisa do tipo. Se eu estar falando errado, perdão. Mas, basicamente, eu não me importo com qual igreja seja. Se tem algum profeta, é preocupante, sabe? Se eu não me engano, em Deuteronômio, capítulo 18. Cadê? Deuteronômio 16, 17, 18. Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, é uma das profecias que Moisés escreveu sobre o Messias, em que, segundo a palavra de Deus, ele escreveu que o Senhor teu Deus vai te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Essa é uma referência àquele caso que, se eu não me engano, está em João 12, em que também aparece no Monte da Transfiguração em Mateus 17, talvez, eu não me lembro, que basicamente é Deus falando, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E mais pra frente ele vai falar sobre como identificar um falso profeta. É basicamente o seguinte, o cara vai lá, profetiza alguma coisa. Se acontecer, é um profeta, não tem muito o que fazer, mas se não acontecer, cara, esquece, é falso profeta. Ou pelo menos tá falando coisa, tá falando asneira no nome do Senhor. E sobre o que eu estava falando mesmo, agora eu esqueci. Aí o problema é que é o seguinte, nos últimos anos a gente vê muitos profetas evangélicos aparecendo por aí, e eles profetizam coisas, falam que receberam revelações de Deus, só que essas coisas não acontecem. Tem até um caso específico que eu não me lembro o nome eu acho que é uma profeta, né, porque profeta já é uma palavra que termina com A, mas basicamente ela preveu que eu não sei, Jesus Cristo voltaria, ou Deus ia revelar mais um livro, alguma coisa do tipo, eu não me lembro, mas a profecia não se cumpriu. E ela falou assim, não, é que as profecias são condicionais, tipo, o ser humano precisa trabalhar junto a Deus para que as profecias aconteçam. E se isso acontecesse, Jesus Cristo nem ia descer na Terra, porque quando ele desceu ele foi rejeitado, cara. E esse é o meu problema com profecias. Cara, eu não tenho certeza se dons espirituais, assim, o dom de profecia ainda existe aqui na Terra,
Mas quando você, ao invés de, tipo, desejar alguma coisa pra alguém, você fala assim, eu profetizo na tua vida, cara, toma cuidado, porque afinal de contas você não é profeta. Muitas das vezes já aconteceu um caso que eu devo ter falado uma ou duas vezes aqui nesse canal, que eu tava numa igreja neopentecostal, o pastor falou assim, olha pro seu irmão que tá do seu lado. Aí eu olhei, era meu pai que tava do meu lado, né? Aí ele falou assim, profetiza na vida dele. Cara, eu não falei nenhuma palavra. Por quê? Porque eu sei que eu não sou profeta. O dia que o Senhor Deus me chamar, sei lá, por meio de alguma revelação, talvez até por meio de Cristo Jesus, afinal de contas, segundo Hebreus, Cristo é a última revelação de Deus para nossa vida. Se um dia me acontecer, Deus fala assim, vai até o meu povo e diga isso, 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 eu farei isso. Mas se isso não acontecer, e se eu fazer uma falsa profecia, então que eu seja considerado maldito. Mas enfim, teologia da prosperidade eu não gosto, porque, como eu disse no começo do vídeo, Cristo não morreu para me dar um carrão, não veio para me dar uma Land Rover, um Tucson ou um tanque de guerra. Ele não veio para que eu recebesse 600 mil reais como dono de cartório. E ele não veio para que eu morasse numa casa de, sei lá, 300 mil metros quadrados. Ele veio para me dar a vida eterna. E se ele vai vir para enxugar todas as lágrimas, precisa ter lágrimas. Se eu puder recomendar um capítulo da Bíblia para vocês lerem, eu recomendo que vocês leiam Hebreus 12, que fala que muitas vezes Deus nos castiga. Também tem Deuteronômio 8. Deus muitas das vezes nos faz o mal não para que a gente se prejudique, não para que a gente seja destruído, e sim para que a gente seja construído. É quando, por exemplo, você passa por uma situação ruim na sua vida, mas depois de um tempo você percebe que se não fosse para aquela situação, você não teria mudado na vida. Às vezes você tava numa época que você tava, sei lá, por exemplo, no meu caso, eu era um vagabundo, e aí aconteceu coisas ou outras coisas que me, tipo, ao invés, pode ter me destruído no momento, mas me fortaleceu. Deixa eu ver se eu encontro Hebreus 12, é só um versículo. Eu pauso o vídeo para não ficar muito longo para vocês. 3, 2, 1. Achei. Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente, ou seja, no momento que a correção acontece, não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Basicamente, o autor de Hebreus tá falando assim, no momento é chato, tá ligado? Ser corrigido, é chato ser disciplinado, coisa do tipo, mas, cara, depois traz frutos de felicidade pra sua vida. Mas, enfim, é isso. Ao final desse vídeo, a gente pode concluir que Deus não veio pra nos dar carrão, pra dar emprego, nem nada do tipo. Ele veio pra nos dar vida eterna e vida em abundância, eternamente, infinitamente. E tome cuidado com pessoas que se dizem profetas. O vídeo de hoje é esse, muito obrigado por ter me assistido até aqui. É um vídeo um pouco estranho, é um vídeo que eu tô mais sério, eu não sei, mas até o próximo vídeo e tchau, tchau.